cantada, mas agora vai estar falando através da mensagem pregada nesta noite, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho amado, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer, te louvar, te bendizer o nome santo do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Pai querido, Pai de amor, toma o teu filho nas tuas mãos, vai estar ministrando, vai estar, Senhor, transmitindo a tua mensagem nesta noite. Ser com ele como o Senhor tem sido em outras oportunidades. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, né? Motivo de alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor Jesus Cristo para adorar e para glorificar o nome dEle. Aproveitando você que se encontra em pé, irmão, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 8. 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 8. Glórias seja dada ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra de Deus: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Repita assim comigo, irmão. Lembra-te, mais forte, lembra-te de Jesus Cristo. Pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. O nosso Senhor, o Deus das nossas vidas, aquele pela qual a razão nós estamos aqui nessa noite. Agradecemos e engrandecemos o nosso Deus pela vida do seu Filho Jesus Cristo, o único fundamento posto no meio da igreja do Senhor Jesus, no meio da igreja de Deus. Jesus é a razão, irmãos, pela qual nós nos encontramos aqui essa noite. De nada adiantaria nossa presença aqui nesse lugar se Jesus Cristo ele não estivesse conosco, se Jesus Cristo ele não estivesse presente. Mas glorificamos a Deus, porque Jesus ele é presente nesse lugar, ele é presente sobre a minha e a sua vida. Estamos, amados irmãos, diante de um texto, a segunda carta de Paulo a Timóteo. As últimas palavras que a igreja conhece do apóstolo Paulo antes da sua morte é essa segunda carta. O contexto dessa carta é um contexto um pouco melindroso, assustador, porque o apóstolo Paulo não está no auge do seu ministério aos olhos do homem, mas está quase encerrando a sua carreira aos olhos de Deus. A realidade é que Paulo não está desfrutando de uma vida sossegada. Paulo não está dentro de uma mansão, viajando com o seu carro importado depois de grandes anos e longos anos à disposição da obra de Deus. A realidade é que o grande apóstolo Paulo, depois de tantos anos de dedicação na presença de Deus, agora está preso em Roma. Talvez indo na contramão daquilo que nós vemos nos dias em que nós estamos vivendo. Ou pelo menos naquilo que nós temos como sucesso ministerial nos dias em que nós estamos vivendo. Para nós, um homem de sucesso espiritual e ministerial é um homem que está na frente de uma grande igreja. É um homem que está liderando um número grande de membros, tem a sua casa própria, tem o seu carro e vive com a sua agenda lotada, viajando o mundo inteiro. Para nossa percepção, isso é o sucesso ministerial. Porém, Paulo, ele vai na contramão disso. Paulo, ele está preso com fome, com frio, abandonado.
e nem por isso está deixando de ser um homem de sucesso ministerial aos olhos de Jesus Cristo. Nem por isso Paulo foi infiel ao Senhor Jesus Cristo. As dificuldades na vida do homem, na vida da mulher, não é a concepção de que ele foi infiel a Deus, porém é apenas algo regrado que muitas das vezes a vida ela traz a nós. A história vai nos dizer que Paulo ele decide escrever uma carta, a segunda carta, ao seu filho amado, o evangelista Timóteo. Paulo começa a sua carta escrevendo para que Timóteo viesse a se animar na presença de Deus e para que Timóteo viesse a se fortalecer. Ele começa o segundo capítulo dizendo: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinares uns aos outros. Paulo ele está dizendo: olha, Timóteo, por mais que tu passe por dificuldade, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica no Senhor Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas. Deixe Timóteo a sua força abraçar o de lado e comece a se fortificar na graça dada a Jesus Cristo. E ele começa esse texto e lá no capítulo 2 e no verso de número 8 ele vai dizer: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e que ressuscitou dos mortos. Uma grande pergunta, muitas das vezes, tem nos assombrado, e tem talvez assombrado a humanidade, e essa pergunta é: por que nos esquecemos das coisas? Por que de certas coisas nós nos lembramos, porém de outras coisas nós nos esquecemos? Os neurologistas, estudiosos dessa área, têm as suas teses, e uma delas é que o nosso cérebro, ao receber informações, ele faz duas separações. A primeira separação é que quando o cérebro ele recebe determinada informação, ele faz uma separação daquilo que é importante para aquilo que não é importante. Como um braço mecânico, talvez com duas caixas, uma ao lado da outra, colocando aquilo que é importante daquilo que não é importante. Então recebe essa informação e aquilo que nós temos de importante coloca nas caixas da lembrança. E aquilo que nós não temos como importante coloca na caixa do esquecimento. Visto é que talvez eu estou falando para pessoas aqui que com certeza se lembra do endereço de sua casa, se lembra das datas de aniversário dos seus filhos, se lembra da data do seu casamento, coisas que para você são importantes. Porém, talvez você não se lembre quantas vezes você se alimentou essa semana, esse mês. Quantas das vezes você andou de carro ou de a pé, coisas que para você não é importante. Então o seu cérebro pega essas informações e coloca na caixa do esquecimento. Temos então visto que por essa tese, os estudiosos estão nos afirmando que nós nos lembramos daquilo que é importante para nós. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, pegue Jesus Cristo e coloque como importância na sua vida. Pegue Jesus Cristo e coloque como importância fundamental do seu ser. Timóteo, quando fores conversar com alguém, que o importante Jesus Cristo esteja no meio dessa conversa. Timóteo, quando fores, Timóteo, aconselhar alguém, que Jesus Cristo, o importante, esteja sendo lembrado por você. Timóteo, quando fores fazer alguma coisa, que Jesus Cristo esteja no meio das suas lembranças. Timóteo, quando fores sonhar, que Jesus Cristo esteja no meio dos seus sonhos, pois Ele precisa ser lembrado todos os dias pela sua vida. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. Timóteo, não tenha Jesus Cristo como algo não importante na sua vida. Não tenha Jesus Cristo como um amuleto que você usa de vez em quando. Não, Timóteo. Mas tenha Jesus Cristo como uma lembrança fixa na sua vida.
entendendo talvez algumas coisas sobre a lembrança, vamos talvez ter que voltar a um tempo atrás para entendermos alguns assuntos que Deus quer nos falar essa noite. A lembrança ou esquecimento não é dado somente com aquilo que não é importante para nós, mas muitas das vezes o esquecimento pode ser uma doença em nós. Ao final do século XVIII, um homem chamado Alois Alzheimer recebe uma paciente em seu consultório com um grave problema de esquecimento. O alemão, psicanalista e psiquiatra, recebe essa mulher pensando que logo ela estaria com uma amnésia. Estudando então o seu currículo, o seu histórico de vida, chegou à conclusão, Aloísio, doutor, que não tratava-se de uma amnésia, pois essa mulher não havia sofrido nenhum impacto cerebral. Tratava-se de uma doença com alguns fatores importantes, com alguns sintomas importantes. Uma doença tida como naquela época, como uma doença rara. Alois Alzheimer, ao analisar esse caso, chegou à descoberta dessa doença e ao estudar essa paciente, ele viu nela 3 sintomas. O primeiro sintoma que essa mulher, ela apresentou é que ela tinha dificuldades de se localizar. O segundo sintoma que essa paciente apresentou é que essa paciente tinha dificuldades de assimilar as coisas. O terceiro sintoma que essa mulher apresentou é que essa mulher, ela tinha dificuldades de compreender as coisas. Alois Alzheimer, então, estudou anos essa sua paciente, e conforme a doença ia evoluindo, ele chegou então a uma perspectiva e a um relatório muito profundo, e descobriu uma grande doença, e deu a essa doença o seu próprio sobrenome, a doença de Alzheimer. A evolução dessa doença para o doutor Alois dava-se em 3 estágios. Primeiro, a sua paciente começou a se esquecer de acontecimentos importantes. Era uma mulher que já não mais se lembrava das datas de aniversário na sua família. Era uma mulher que já não mais se lembrava do dia do seu casamento. Era uma mulher que jamais se lembrava dos dias de operação que teve, dos acontecimentos de infância, dos acontecimentos da vida adulta. O Alzheimer foi evoluindo e entrou então no seu segundo estágio. Essa mulher não somente esqueceu dos acontecimentos importantes, como ela também começou a se esquecer dos afazeres importantes. Uma mulher que já se esquecia de fazer a comida, de fazer o café, de escovar os dentes, de tomar o seu banho. Começou essa mulher a se esquecer não somente dos acontecimentos importantes, como também dos afazeres importantes. E por último, essa mulher começou a se esquecer de pessoas importantes. Já não mais se lembrava quem eram os seus filhos, os seus irmãos, os seus parentes, os seus vizinhos, o seu esposo, o seu pai, a sua mãe. Alois Alzheimer então chegou à descoberta dessa grande doença. E talvez você conheça alguém que sofra com a doença de Alzheimer. E você vai perceber que essa pessoa poucas vezes vai se lembrar de você, ou poucas vezes vai fazer alguma coisa dentro de casa, ou poucas vezes vai se lembrar do aniversário de alguém. Tomando como base essa grande descoberta, o Espírito Santo trouxe aos nossos corações que a igreja do século 21 tem passado por um Alzheimer espiritual.
que muitos dentro da igreja, e quando eu falo igreja, não me prendo à placa, nem à localidade, mas num contexto geral, temos nos esquecido de coisas fundamentais nas nossas vidas. Então vamos lá. Qual é o primeiro sintoma de quem está sofrendo com essa doença? O primeiro sintoma de quem sofre com Alzheimer é que a pessoa não consegue se localizar. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que ainda não conseguiram se localizar e compreender que estão dentro da casa de Deus e dentro da presença de Deus. Nós não estamos na nossa casa, nós não estamos em um shopping, nós não estamos em um parque, nós estamos dentro da presença do Criador do universo. Talvez você já conversou com todo mundo, mas a sua falta de localização não te permitiu entender que você precisa conversar com Deus. Talvez você já olhou para todo mundo essa noite, mas ainda não olhou para Deus. Talvez você já falou de todo mundo essa noite, já pensou de todo mundo essa noite, mas ainda não conseguiu levar os seus pensamentos até a Deus. Nós estamos dentro da presença de Deus. A localização nossa, meu irmão, deixou de ser União da Vitória. Nós estamos dentro, perto da presença do nosso Deus, o Criador do universo. A segunda coisa, ou o segundo sintomas, que uma pessoa com Alzheimer ele vai apresentar, é que ele não consegue assimilar as coisas. Ele não consegue assimilar aquilo que é espiritual daquilo que não é espiritual. Ele não consegue entender que o Espírito Santo de Deus ele está pronto para mudar as nossas vidas essa noite. Não consegue assimilar a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio essa noite. E talvez eu estou falando com pessoas aqui que há muito tempo já não conseguem sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ainda não conseguiu assimilar aquilo que é espiritual daquilo que não é espiritual. Mas nessa noite, Jesus Cristo ele está aqui para te ajudar a assimilar isso. Nessa noite, Jesus Cristo ele está aqui para te ajudar a entender o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus também está aqui, está querendo trabalhar dentro de nós. O terceiro sintoma de alguém que sofre com essa doença é que a pessoa tem dificuldades de compreender. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ser compreendido por nós. Nós precisamos entrar num lugar como esse com a compreensão espiritual de que nós não somos moradores daqui. Com a compreensão espiritual que logo, logo os céus ele pode se abrir e Jesus Cristo pode vir buscar a noiva do Cordeiro. Que logo, logo Jesus Cristo ele pode vir nos arrebatar para a eternidade. E quantos de nós estamos presos com picuinhas, com conversinhas, com contendinhas, magoadinhos, e não estamos conseguindo compreender que a nossa morada é eterna. Não estamos conseguindo compreender que aos céus de glória é que espera a minha vida e a sua vida. E qualquer coisa nós queremos jogar tudo para o alto. Qualquer conversinha nós queremos abandonar tudo e voltar para trás. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite a nos dizer: comece a compreender-me na sua vida. Comece a compreender a minha obra na sua vida.
Quantos de nós estamos presos com fofoquinhas? Com disse que me disse? Você precisa compreender, meu irmão, que tudo isso aqui é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você precisa compreender que ninguém aqui é intocável. Você precisa compreender que tudo o que acontece aqui é para a glória de Jesus. E quando Paulo ele escreve para Timóteo, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, pegue Jesus e coloque-o como importância na sua vida. Lembre-se de Jesus Cristo. Enquanto, meu irmão, eu ficar querendo fazer a minha vontade, nada vai dar certo. Enquanto eu quiser fazer do meu jeito, nada vai dar certo. Mas o dia em que eu me lembrar de Jesus Cristo e começar a fazer as coisas na vontade de Jesus Cristo, a favor de Jesus Cristo, pela glória de Jesus Cristo, as coisas irão dar certo nas nossas vidas. Sabemos então agora os sintomas espirituais do Alzheimer espiritual. Porém, o Alzheimer espiritual também avança em pelo menos 3 ciclos, em 3 tempos. Uma pessoa que sofre com Alzheimer espiritual, assim como uma pessoa que sofre do Alzheimer natural, primeiro, começa a se esquecer dos acontecimentos importantes. A Bíblia vai nos dizer em Lucas, no capítulo de número 17, que 10 leprosos vão ao encontro de Jesus Cristo. E Jesus Cristo manda eles ao sacerdote, no meio do caminho todos eles são curados. Porém dos 10, somente um voltou para agradecer Jesus Cristo. Os outros 9 sofriam com Alzheimer espiritual. Se esqueceu daquilo que acabara de acontecer. Sabe o que isso se chama, meu irmão? Inconstância. E o que é inconstância? É quando você vê alguém na segunda de uma forma e na terça já não está do mesmo jeito. Os leprosos que se apresentaram tão crentes para Jesus, quando foram curados, se desviaram e se esqueceram de Jesus Cristo. Está cheia de igrejas, cheio de campanhas que falam da unção, que falam do jugo, que falam da libertação, que falam da cura, que falam da prosperidade, mas se esquecem de Jesus. Está cheio, meu irmão, de leprosos dentro das nossas igrejas, procurando a bênção, mas não o dono da bênção, procurando a cura, mas não o dono da cura, procurando a prosperidade, mas não o dono da prosperidade. É muito fácil nos lembrar das curas. E porque é muito fácil nos lembrarmos da cura, e muito difícil nos lembrarmos do dono da cura. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós só nos apegamos mais a Deus quando passamos por um problema. Porque é aí que nós vamos começar a nos lembrar de Jesus Cristo. Quando estavam leprosos, todos correram aos pés de Jesus. Mas quando estava tudo bem, só um voltou. O primeiro estágio do Alzheimer espiritual é a falta de lembranças, é o esquecimento dos acontecimentos importantes. O segundo estágio é quando começamos a nos esquecer dos afazeres
importantes. A Bíblia diz em Mateus 25 que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Chegando à noite, todas dormiram. E de repente, à meia-noite, ouve-se uma voz dizendo: aí vem o noivo. As 10 se levantaram, porém, 5 delas se esqueceram do azeite. O afazer de toda noiva é ter o azeite na sua vida. O afazer de todo crente é ter azeite na sua vida. O afazer de todo crente é orar, é jejuar, é buscar a face de Deus. O afazer de todo crente é amar uns aos outros. E temos nos esquecido disso. Estamos vivendo uma geração que já não ora. Uma geração movimentada a trabalhos de finais de semana. Os nossos trabalhos de finais de semana são lotados, mas os nossos cultos de ensino estão vazios. As nossas campanhas estão lotadas, e quando digo isso, não me prendo à localidade, mas me prendo a um problema da igreja nos dias em que nós estamos vivendo. As nossas campanhas estão lotadas, mas as nossas consagrações estão vazias. Por fora, estamos lotados. A nossa roupa é de crente. A nossa gravata é de crente. O nosso sapato é de crente. Mas por dentro, muitos estão vazios, porque estão se esquecendo dos afazeres importantes. Por fora, a lamparina estava perfeita, mas por dentro, faltava o azeite. Mas Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite. E o próprio Espírito nos escreve essa noite. E venha nos dizer: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Quando fores fazer alguma coisa, lembre-se de Jesus Cristo. Quando fores falar de alguém, lembre-se de Jesus Cristo. Quando fores reclamar de alguém para o pastor, lembre-se de Jesus Cristo. Quando fores levantar uns contra os outros, lembre-se de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Porque em Jesus está o perdão. Em Jesus está a perfeição. Em Jesus Cristo está o amor. Em Jesus Cristo está a bondade. Em Jesus Cristo estamos todos nós. Então lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se do Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Um homem perfeito, se entregando por pecadores que não mereciam. Lembre-se do Jesus Cristo que sofreu. Lembre-se do Jesus Cristo que foi esbofeteado. Lembre-se do Jesus Cristo que foi açoitado. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e que ressuscitou dos mortos para a glória de Deus Pai. E por que, meu irmão?
é tão difícil ouvirmos sobre Jesus Cristo? Por que é tão difícil, meu irmão, nós ouvirmos sobre Jesus Cristo? Porque as nossas mensagens sobre Jesus Cristo não surgem efeito, visualmente falando. Porque é tão mais fácil chegarmos aqui e falarmos de Davi do que de Jesus Cristo. Porque é tão mais fácil glorificar a Deus pelas bênçãos do que quando nos falamos do nome de Jesus Cristo. Porque é mais fácil nos alegrarmos quando alguém vier dizer a nós que nós iremos prosperar, do que quando vem dizer a nós para nos lembrar de Jesus Cristo. Porque, meu irmão, quando nós nos deparamos com Jesus Cristo, nós começamos a entender o quão falho nós somos, porque Jesus Cristo é a perfeição, porque Jesus Cristo é o modelo a ser copiado. E quando a nós vem apresentando-nos o Jesus Cristo perfeito, nós nos envergonhamos. Nos envergonhamos das nossas atitudes uns com os outros. Nos envergonhamos das nossas atitudes nos escondidos e nos íntimos dos nossos corações. Porque em Jesus Cristo está a perfeição e o modelo a ser copiado. Porque quando nós falamos em Jesus Cristo, nós não vemos giros e pulos. Porque não vemos brados quando nós falamos de Jesus Cristo. E a igreja do século 21 tem passado por um Alzheimer espiritual. Os temas dos nossos trabalhos têm a ver com tudo, menos com Jesus Cristo. Os temas dos nossos encontros têm a ver com tudo, menos com Jesus Cristo. Os nossos hinos já não falam mais de Jesus Cristo. Os pregadores já não pregam mais sobre Jesus Cristo. Os que têm a oportunidade já não falam mais de Jesus Cristo, mas preferem falar de si mesmo e vir desabafar sobre alguém. Quando nos encontramos uns com os outros na rua, preferimos falar do pastor Hércio, do irmão Israel, menos de Jesus Cristo. Preferimos falar um dos outros, do grupo fulano de tal, da igreja ciclana, mas menos de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Alzheimer tem afetado. E muitos têm se esquecido de Jesus Cristo. Mas nessa noite o próprio Jesus, Ele está aqui nessa noite, para nos trazer à memória a sua graça e o seu poder, para nos trazer à memória a sua própria perfeição, e venha nos dizer: olha, você pode se esquecer de todo mundo, mas não se esqueça de mim, porque sem eu, tu não vai a lugar nenhum. Sem eu nos teus sonhos, tu não vai a lugar nenhum. Sem eu no seu casamento, tu não vai a lugar nenhum. Sem eu no meio da sua vida, tu não vai a lugar nenhum. Jesus Cristo tem que estar presente nas nossas lembranças. O terceiro estágio do Alzheimer espiritual é quando começam a se esquecer de pessoas importantes. A Bíblia vai nos dizer que Pedro é avisado por Jesus: antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. A história todos nós conhecemos. E de repente perguntam pela última vez a Pedro: tu é um deles? E Pedro diz: eu não o conheço. A Bíblia vai nos dizer que o galo canta e Pedro se lembra das palavras de Jesus Cristo. E nessa noite, o galo está cantando.
O galo está cantando nessa noite. Porque Jesus Cristo está sendo trazido à nossa memória. A perfeição de Jesus Cristo está sendo trazida à nossa memória. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário está tornando as nossas dificuldades que pareciam ser tão difíceis, agora tão fáceis. Porque Jesus Cristo não pode ser esquecido. Jesus Cristo, ele não pode ser esquecido nos nossos hinos. E se os nossos hinos não tiver Jesus Cristo no meio deles, não mudará a vida de ninguém. Se nas nossas mensagens não tiver Jesus Cristo no meio delas, não surtirá efeito nenhum. Porque Paulo escreve: a Jesus foi dado um nome, que é acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor da minha vida e da sua vida, meu irmão, tem que ser Jesus Cristo. O Senhor do seu casamento tem que ser Jesus Cristo. O Senhor da sua família tem que ser Jesus Cristo. O Senhor do seu trabalho tem que ser Jesus Cristo. A fundamental importância na sua vida, meu irmão, tem que ser Jesus Cristo. Porque nas piores das suas dificuldades, tu não correrás ao seu carro ou à sua casa, mas tu terás que correr a Jesus Cristo. Quando aconteceres alguma coisa na sua vida, tu terás que correr a Jesus Cristo. Não se esqueça de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, não se esqueça dele. Quando estivermos cantando, que venhamos cantar para a glória dele. Quando estivermos tocando, que venhamos tocar para a glória dele. Quando estivermos falando, que venhamos falar para a glória dele. Quando estivermos fazendo alguma coisa, que venhamos fazer para a glória de Jesus Cristo, o autor e consumador das nossas fés. O que queres que a igreja venha fazer, que seja feita para a glória de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo seja louvado. Se coloque em pé, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir sobre as nossas vidas. Aquele que está presente em nosso meio. Aquele que é o Deus da nossa história. Que tudo que nós venhamos fazer, que venhamos nos lembrar de Jesus Cristo. Eu não sei o que você pretende fazer daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 2 dias, não sei quais são os seus planos para o final do ano, mas que Jesus Cristo esteja inserido nos seus planos. Porque, meu irmão, se Jesus Cristo não estiver inserido na sua vida, não tem como você subir aos céus. Sem Jesus não tem salvação. Não me importa, meu irmão, quantas vezes você vem para a igreja, se você não tiver Jesus na sua vida, nada disso vai valer a pena. Não me importa se você canta, se você toca, não me importa se você prega, se Jesus não estiver na sua vida, nada disso vai valer a pena. Não me importa, meu irmão, quantas pessoas foram alcançadas pela sua vida. Se tu se esquecer de Jesus,
nada disso vai ter valido a pena. Lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e que ressuscitou dos mortos. Feche os seus olhos, meu irmão. Comece a colocar Jesus aí na sua mente agora. Comece a falar com Jesus Cristo, porque Jesus ele está aqui. Comece a se desprender desse mundo e comece a distanciar espiritualmente das pessoas que estão do seu lado. E comece a olhar para Jesus Cristo nesse momento. Comece a falar com Jesus Cristo, pois Ele ainda quer falar com você. Comece a colocar Jesus aí na sua mente. Comece a pegar os seus planos e agora comece a incluir Jesus no meio deles. Comece a pegar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você almeja. E comece a colocar Jesus no meio deles. Comece a colocar Jesus no meio da sua vida agora. Comece a se lembrar de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, muitas das vezes nós, ó Pai, passamos dias conturbados. Senhor Jesus, e viemos para a sua casa, Senhor, tão desesperados, que poucas vezes, Senhor, que poucas vezes nos lembramos do Senhor. Muitas das vezes, Senhor, meu Pai, nós viemos na sua presença e nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas exigências e aquilo que nós queremos, ó Senhor, receber e ter do Senhor. Que poucas das vezes nós nos perguntamos, Senhor, ou perguntamos a Ti, o que o Senhor quer de nós. Mas nessa noite, Senhor Jesus Cristo, o espaço não é nosso, mas o espaço é Teu, Jesus Cristo. Senhor, não é uma noite, meu Pai, de nós, ó Senhor, exigir alguma coisa do Senhor, mas é uma noite em que nós nos perguntamos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor Jesus Cristo precisa, Senhor, ó Pai, para que venhamos fazer para o próprio bem nosso. Ah, Senhor, muitas das vezes nós precisamos, Senhor, de uma bênção, precisamos de um milagre, Senhor, e nos jogamos aos seus pés, Senhor, e muitas das vezes pedimos isso ao Senhor. Mas nessa noite sabemos, Senhor, que o Senhor quer mais fidelidade de cada um de nós, que o Senhor quer mais amor de cada um de nós, Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor quer mais importância de cada um de nós. Nós te louvamos, Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a constantemente nos lembrarmos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter o Senhor como importância fundamental nas nossas vidas. Nos abençoe, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre.